Começa agora podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre como foi 2020 em relação às expectativas que nós pontuamos aqui no final de 2019. Vamos lá. No final de 2019 a gente fez um post, um artigo, um podcast falando sobre quais segmentos cresceriam esse ano. E agora é hora de olhar para trás e ver se de fato cresceram, mesmo considerando a questão da pandemia. Vamos lá. O ano de 2020, para a gente lembrar, ele começou a milhão. A economia, a política parecia e estava dando sinais com reforma tributária, reforma administrativa, que esse ano ia ser o ano. A expectativa, inclusive, do Focus era de nós termos crescido 2,5% e, infelizmente, vamos terminar com uma queda no PIB de 4,5%. Mas poderia ser pior. Esperava-se até gente falando aí que cresceria, aliás, que diminuiria a economia esse ano para menos 10, enfim. E no fim nós vamos terminar aí com menos 4,5%, o que, diante de todo o cenário, não é de todo modo ruim. Mas vamos falar dos segmentos que nós dizíamos que cresceria esse ano, começando pela construção civil. Construção civil era um segmento que a gente acreditava muito e de fato concretizou. Mesmo com a pandemia, ele parou durante um tempo, mas o segmento não está parando de crescer. Tanto é que matéria-prima, mão de obra, preço das coisas, desregulou tudo nesse mercado, tamanha demanda por obra, demanda de construção que não para. Um outro segmento que veio com bastante força esse ano e que nós acreditávamos muito desde o ano passado é o segmento da carne, tanto para o consumo doméstico como para a exportação. Devido ao isolamento social e ao preço que o dólar teve, as empresas tanto passaram a exportar mais, como nós, consumindo no mercado doméstico, consumindo mais, também produziram-se mais carne esse ano e o segmento cresceu. O agronegócio não precisa nem falar, nós somos celeiro do mundo, os países fechados, consumindo cada vez mais alimentos e o Brasil fornecendo. Também com o dólar do jeito que estava, naturalmente as empresas preferiam exportar do que vender para o mercado doméstico. E o agronegócio foi o grande destaque dos setores aí da economia brasileira em 2020. Já em startups desenvolvedoras de games, a gente também havia mencionado como um segmento que cresceria muito esse ano. E cresceu. Cresceu porque com as pessoas dentro das casas, o consumo dos jogos de videogame passaram a ser ainda maiores. E as startups vieram numa velocidade bem legal também, principalmente as voltadas na área da saúde, para desenvolver saídas e soluções mais rápidas, mais tecnológicas para combater aí o Covid e também para melhorar o ambiente das pessoas que estavam em isolamento social. Por fim, não menos importante, o setor de serviços. Esse sim, sentiu muito e em comparação aos demais, foi o que mais sentiu. Sentiu principalmente no segundo trimestre desse ano, quando viu ali o isolamento social, as indústrias fechando e as suas prestações de serviços sendo cortadas ou sendo diminuídas. Mas de agosto para cá vem retomando, vem melhorando e a tendência é que em 2021 eles cresçam novamente o setor de serviços aí. A expectativa para 2021 continuará sendo para os mesmos setores que tratamos esse ano, até porque eles cresceram no cenário ruim e, portanto, acreditamos que com a vacina se aproximando e uma melhora no ambiente nacional, vamos ter aí crescimentos ainda maiores esse ano e mais saudáveis, que é o que mais importa. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.